Pronto. Boa noite, meninas. Estamos aguardando. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Nosso estudo de hoje, capítulo 6. Guardar um pouquinho o pessoal chegar. Gisele, como sempre, é a primeira. Gisele, boa noite. Me perguntaram se você está ouvindo bem. Está ouvindo bem, Gisele? Dá um alô para nós. Será que ela está nos escutando? Ok. Obrigada, Gisele. Então, vamos iniciar. Nós vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Vamos pedir a orientação necessária para o nosso trabalho, nosso estudo de hoje. Vamos elevar o pensamento à espiritualidade que nos assiste, que ela venha nos trazer paz, sabedoria e entendimento. Vamos pedir que nós possamos melhor apreender tudo que nós vamos estudar hoje. E em nome do Mestre Jesus, em nome da espiritualidade aqui presente, nós vamos fazer a prece do Pai Nosso para iniciar nossos trabalhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis, Pai, cair em tentações. Livra, Senhor Jesus, de todos os males. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 6, Energia Mediúnica, desse livro muito interessante, um livro muito bom. Todo médium deve estar estudando, deve ler esse livro. Lógico que a obra básica, que é o livro dos médiuns, em primeiro lugar, mas essa obra do Miramês é muito interessante. E nós vamos iniciar, como sempre nós iniciamos, com uma mensagem do livro Sintonia e Mediunidade, do Chico e Emmanuel, né? E essa mensagem de hoje se chama Intercâmbio. Toda vez que um agrupamento de preces se reúne, observemos sempre rogativas e pensamentos elevados à esfera superior, na expectativa com que se congregam os companheiros encarnados, na procura de reconforto. E respondendo, movimentam-se falanges de servidores, fraternos e amigos, estimulando as obras do bem para a alegria de todos. São ensinamentos novos que se derramam, informações iluminativas que descerram sendas edificantes, bálsamos para chagas abertas, remédios para enfermidades diversas, auxílios que se estendem à vida mental coletiva, bênçãos de consolação que refazem a esperança, socorro espiritual às dores comuns, amparo indistinto por resposta abençoada do céu às perguntas aflitivas da terra. Não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem. Nada existe sem permuta ou sem resultado.
O lavrador planta as sementes e recolherá os frutos. O lapidário auxilia a pedra, que lhe retribui mais tarde com a sua beleza e seu brilho. O idealista sofre a tortura do sonho para contemplar algum dia o prêmio da realização. E nós, que tanto temos recebido de Jesus, e oferecemos em troca, que cedemos de nós mesmos em honra do amor, pelos benefícios que o Senhor nos ampara e levanta, não alimentamos qualquer dúvida. A mensagem divina pede a resposta humana. O anjo cede, o homem pode contribuir. No campo da sementeira evangélica que a doutrina espírita nos descortina, há muitos recursos do alto, disseminando consolações e conhecimentos no mundo. Todavia, não olvidemos que há muito trabalho à nossa espera. Não nos esqueçamos, o apostolado da redenção é da espiritualidade superior, mas é também formado de serviço, fraternidade, colaboração na terra. O progresso universal em todos os tempos é obra de intercâmbio. Muito interessante essa mensagem, deixando para nós aí que nós fazemos parte, né, da nossa evolução, da evolução de tudo que está ao nosso redor, e que tudo é um intercâmbio. A espiritualidade não trabalha sozinha, né? E nós estamos muito menos. Então, nós cooperamos com a espiritualidade, e a espiritualidade que nos faz evoluir, cooperando ainda mais conosco, né? Vamos iniciar, então, capítulo 1 e 2. Anísio, se puder ler. Então, tá bom. Do livro Segurança Mediúnica, o item 6, Energia Mediúnica. A mediunidade, em alta função evangélica, faz circular em torno do medianeiro uma energia divina, capaz de remover de qualquer pessoa muitas doenças e problemas vários, servindo como lição e desperta em quem recebe o calor da verdade que sempre liberta. A energia mediúnica, quando nascida de um coração bem formado no bem comum, computa outras forças similares e se transforma em magnetismo superior nas mãos dos benfeitores invisíveis, cuja disposição de servir faz com que muitos necessitados recebam o conforto e a paz, predispondo as criaturas à esperança e ao trabalho, avivando igualmente o interesse para os segredos da natureza. Só até aqui? Só até aqui. Quer falar alguma coisa? Para complementar esses dois parágrafos, eu trouxe um trecho do livro Consolador, no capítulo que fala de energia, pensamento e vontade, onde Emmanuel nos diz assim: dentro da doutrina espírita, a energia se apresenta de várias formas e pode citar a sua utilização nos trabalhos de cura com a aplicação de passes, no tratamento espiritual, como também na transmissão de pensamento, formando ligações mentais. André Luiz nos chama a atenção quando ele nos lembra das formas pensamento, que é uma forma de energia adequada a uma determinada circunstância. Precisamos saber separar bem a palavra energia quando nos referimos à energia dentro do mundo material, energia elétrica, magnetismo, núclea e etc. Da energia no aspecto espiritual, transmissão de energia no trabalho de cura, nos exercícios da mediunidade, trabalho com ectoplasmia, entre outra forma de manuseio de energia. As energias que atuam no contexto espiritual são mais sutis do que as energias do mundo físico, o que precisa receber de nós uma análise mais adequada. As energias espirituais são controladas pelos espíritos e elas podem ser bem benéficas,
salutares ou, às vezes, desequilibradas e pesadas. Só para definir o conceito de energia, né, dessa que a gente conhece, para a energia espiritual. Nós vamos observar aí que existe a diferença de energia, mas nós sabemos também que nós somos dotados de energias várias, né? Nós somos, primeiramente, espíritos, né? Nós temos um campo espiritual, nós temos o campo energético nosso. Lá no finalzinho desse estudo, vou falar um pouquinho desses campos energéticos. E, como a primeira mensagem do dia, existe um intercâmbio, que é essa relação entre a parte espiritual e nós, encarnados, e tudo isso se dá pelo campo energético, lógico, né, nós sabemos. Então, isso quer dizer que a energia parte do mundo espiritual e encontra ressonância, né, em nós que somos espíritos encarnados, né? Então, existe nosso trabalho mediúnico não é dissociado da espiritualidade. Isso nós estamos falando, meus irmãos, é um estudo para quem inicia mesmo a mediunidade. Muitas vezes a pessoa vai falar assim, mas ela veio aqui para falar isso, mas esse estudo geralmente é direcionado àquela pessoa que está iniciando o quadro mediúnico. Então, ele precisa entender das mínimas coisas desde o início, né? Então, por isso que hoje a gente vai falar em energia mediúnica, e ela está em todos nós. Nós todos possuímos essa energia, né? Essa, esse dom de mediunidade, e é uma energia, né? E existe aqui, ó, dentro do livro Mediunidade e Evolução, a eclosão mediúnica. Olha o que o Emmanuel fala sobre isso daí, ó. Isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade, entendimento, atenção e suor. Ele está falando quando o médium está eclodindo aquela energia e ele ainda não está, né, da posse do controle da sua mediunidade. Então, é o surgimento da faculdade mediúnica, não depende de lugar, não depende de condição social, de idade, e pode surgir na infância, na juventude, na idade madura ou ainda na velhice, né? Então, pode se revelar no centro, na casa espírita, né? Ou em casa, em qualquer outra denominação religiosa, porque mediunidade, ela não, né, ela parte do ser. Nós aqui que criamos, né, que lá na casa espírita trabalha a mediunidade. Não, a mediunidade está no ser. Então, a pessoa que está lá na igreja evangélica, que está em outro determinado centro religioso, qualquer que seja o dogma, qualquer que seja lá, como ela está trabalhando, ela tem o quadro mediúnico. Olha os sintomas, né, que anunciam essa mediunidade. Primeiro, eu quero dizer para vocês que, dentro desse capítulo, nós vamos falar desse início da mediunidade, como que ela se processa na pessoa, e vamos adentrar um pouquinho como que é que o médium trabalha essas suas energias para servir à espiritualidade, servir ao dom de cura, servir à espiritualidade com Jesus, a sua mediunidade com a espiritualidade superior, né? Então, os sintomas, primeiro, quando anuncia a mediunidade, olha, reação emocional insólita, quando a pessoa muda de humor, né? Assim, de repente, ela está mudando de humor. Sensação de enfermidade, é só aparente, ela se prostra, ela se acha doente, mas é dentro da mente dela, né? Dentro assim, não é partindo dela estar doente, mas uma sensação que ela adquire por energias que estão ali rodeando-a, né? Nessa eclosão mediúnica, porque quando eclode a mediunidade, você se torna um campo, né? Tanto de atração de várias energias e que você não consegue ali identificar, você não consegue educar, você não consegue assimilar também, né, o que é que está acontecendo. Então, calafrios, mal-estar, irritações estranhas. Então, aparece sem qualquer sintoma, espontânea, exuberante, a mediunidade, ela eclode, né, do nada. Então, a pessoa, às vezes, assim, começa a mudar os seus comportamentos, e procura médico, e procura psicólogo, e vai,
até descobrir que é apenas um quadro mediúnico. Olha aqui, ó, é um botão de rosa, como diz Emmanuel, está dizendo aqui, que desabrocha para o encanto e perfume de uma rosa, para embelezar a vida, né? Mas antes de embelezar a vida, né, meus irmãos, a mediunidade nos traz também muitas dores, né? Olha, desabrochando naturalmente, ela é um botão, tendo por jardineiro o espiritismo, que cuidará do seu crescimento. Então, paciência, perseverança, boa vontade, humildade, sinceridade, estudo, trabalho, são fatores de extrema valia na educação mediúnica. Então, são energias que precisam ser educadas. Né? Essa energia mediúnica, quando desabrocha, ela nos causa alguns transtornos, porque ela ainda precisa ser educada. Então, ninguém sabe quanto demorará o seu desenvolvimento. Então, cada pessoa tem seu tempo, a sua hora, né? Então, é paciência. Olha o que o Paulo de Tarso fala sobre isso aí, ó. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima, né? Então, aqui ele diz, Paulo falou assim com Tiago, a respeito, né, das coisas que estavam acontecendo, dos desenvolvimentos do Evangelho de Jesus na época e também sobre os acontecimentos, né, mediúnicos da época. Então, tudo no mundo, para crescer bem, pede perseverança. É na perseverança que ganhará as suas almas, disse-nos Jesus, né? Então, vamos lá. Então, sem boa vontade, nada vai progredir, sem humildade, sem sinceridade e sem educação mediúnica. E olha só, estudo e trabalho formam a base para esse desenvolvimento dessa mediunidade que está eclodindo. Então, assim, vamos passar para o terceiro capítulo, que tem muito assunto, hein? Pode ir, Mariana. Não estamos colocando o médio como anjo, nem qualificando-o de santo. O médio, instruído e educado, é apenas um homem que entendeu o chamado da vida para a sua própria felicidade. Ele é o devedor comum, com possibilidades de ressarcir suas velhas dívidas na casa bancária da consciência. A energia mediúnica flui das suas mãos, da mente e da boca, como fonte de vida, e dependendo da vida que leva, com um potencial inesgotável, quando o amor dormir no seu coração. Continua, para? Então, vamos discutir aqui essa parte. Então, agora aqui está falando bem, né? Explicando bem que o médium não pode achar que ele é anjo nem santo, porque ele é pecador, ele carrega imperfeição, ele é imperfeito qualquer um outro. Não adianta falar que ele é melhor do que um que não é estudado ou um que não trabalha. Aqui só isso, quem estuda tem mais esclarecimento, né? Isso, muito bem. Então, o médium, ele não pode ser classificado como uma pessoa especial. Ele é, antes de tudo, um ser que está em dívida, né? Está ali com a sua mediunidade para ressarcir, para pagar, né? Vamos dizer assim, seus débitos, né? Da sua própria vida, de outras passagens, a sua própria conduta, né? Passada, né? De outras encarnações. Então, ele vem ali resgatar através da mediunidade, que é uma bênção, né? E ela, na verdade, ela deverá ser bem usada, porque se você tem um dom mediúnico, você pode utilizar ele de forma errada e ali agarear mais dívidas, né, para a sua vida futura. Então, vamos lá. Dentro do livro Estudando a Mediunidade, lá do Martins Peralva, Allan Kardec, né, o Martins Peralva diz assim, ó, ele cita Allan Kardec que ele foi o bom senso encarnado. Então, o espiritismo é a codificação no plano físico, que coube ao Kardec, né? Então, por que está falando? A doutrina tem o bom senso e tem a lógica, equilíbrio e sensatez. Então, quando essa energia mediúnica ela aflora, ela não possui nada disso, né? Então, ela precisa ser educada. Então, o espiritismo, codificado por Kardec, né, que foi uma doutrina, assim,
muito bem estudada por ele, porque Kardec refutava muitas questões em favor da verdade. Então, ele era uma pessoa muito. Ele experimentava, ele tinha muito bom senso em aceitar certas questões. Então, por isso, ele foi um codificador por excelência da doutrina espírita, né? E trouxe para nós o senso, a lógica, né? Assim, o equilíbrio e a sensatez da doutrina. E aí, olha só, para que nós possamos, dentro do nosso quadro mediúnico, nos educar, melhorar, equilibrar, nós devemos reajustar, segundo Kardec, aqui, o Espiritismo fixa um roteiro de reajustamento para a vida superior. O primeiro, são três coisas. Primeiro, roteiro é a vida moral. Segundo, vida espiritual. E terceira, a intelectual. Então, esses três roteiros, essas três questões aqui devem estar consonantes, né? E devem estar, sempre nós devemos estar estudando, procurando melhorar. Então, aqui, moral é a nossa reforma íntima. Melhorar nossos defeitos no dia a dia como encarnados, porque todos nós temos defeitos. Mas estamos aqui a cada dia, a cada hora, para melhorar um pouquinho, né? Olha, na definição de André Luiz, revelação divina para renovação fundamental dos homens. Então, o Espiritismo ele foi uma renovação para todos nós, seguindo esses preceitos aí, ó, seguindo a melhora moral, melhora espiritual e intelectual. E a mediunidade, gente, é um mecanismo, é um instrumento que nos serve para que nós possamos melhorar nessas três finalidades. Vocês já imaginaram se nós temos um quadro mediúnico muito acelerado, muito aflorado, e não temos nenhuma moral? De que vítima de quais espíritos nós vamos ser? Se nós não temos educação espiritual, nenhum conhecimento da espiritualidade, muitos têm mediunidade e não trabalham ou não procuram entender, porque tem medo de ver assim, nós não acredita que a gente tem vida futura, não acredita que nós somos espíritos encarnados, que nós temos várias encarnações. Então, cabe aí na parte espiritual, a pessoa não entende essa parte. Aí deixa lá o quadro mediúnico todo bagunçado, não quer trabalhar, tem medo, né? Intelectual. Então, quando nós passamos a estudar, nós tiramos as nossas inseguranças e nós vamos aí falar de sintonia, nós passamos a ter sintonia com os mentores, com aqueles espíritos mais evoluídos, porque o médium ele não vai deixar de ser médium se ele deixar de estudar, não é isso, só que você vai atrair a companhia, né, e você está ali sintonizado. Então, se você não estuda, você se pratica maledicência, você pratica outros atos imorais, você vai ter aquelas companhias, daqueles irmãozinhos, porque o campo energético nosso, né, está todo ligado com o campo energético da espiritualidade. Todos, né, somos energias, né? E aí, o que acontece? Estabelecemos sintonia. Olha só. Olha uma frase bem interessante aqui, ó. Quem se alista nas fileiras do Espiritismo é compelido, olha só, naturalmente a iniciar um processo da sua transformação moral. Não quer ser mais violento ou grosseiro, maledicente ou ingrato, leviano ou infiel. Deseja, em vista das solicitações inferiores que decorrem inevitavelmente do nosso aprisionamento às formas primitivistas, subir devagarinho a penosos degraus do aperfeiçoamento espiritual, integrando-se para isso no trabalho em favor de si mesmo e dos outros. Então, o espírita esclarecido, ele considerará o médium como um companheiro comum, olha só, portador das mesmas responsabilidades e fraquezas, igualmente as que nos afligem,
E é alma humana, é frágil, é falível, é pecadora, necessita de compreensão. Então, no médio não é diferente, né? E não tomará por adivinho ou revelador, né, de notícias adequadas. Então, assim, resumindo essa parte, o médium é uma pessoa normal, mas que se propõe a modificar moralmente, espiritualmente e intelectualmente. Aqui nesse livro tem uma dica de leitura. Eu não tenho esse livro, mas eu vou falar aqui, depois eu até quero procurar. Todo espírita ganharia muito se lesse meditando o capítulo História de um Médium do livro Novas Mensagens do Espírito Humberto de Campos. Então, livro Novas Mensagens do Espírito Humberto de Campos. É a História de um Médium, né? Então, é aí uma dica de leitura. Se quiser continuar, a próxima leitura, vocês podem falar, gente, também, porque só eu não. Não, antes de continuar, Inês, só para complementar o que você falou, a gente tem que entender que o médio, ele é o mediador. Então, toda essa reforma que você disse aí, ela é importante para que esse instrumento mediador receba essa energia que vem do alto e essa energia seja transformada da melhor forma possível para alcançar aquele irmão que vai ser curado, vai ser aquela energia vai ser usada sobre ele, né? Então a gente não é Deus, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, então todos aqui temos as nossas imperfeições morais. Mas se a gente quer ser esse mediador perfeito, a gente tem que corrigir essas imperfeições morais, né? Como você disse. Uhum. Então, continuando. Querer ser médio é o desejo ardente de muitos. No entanto, passar pelo caminho que devem ser trilhados por um instrumento sensível ao bem, poucos suportam. Há muitas flores na roseira, mas os espinhos são incontáveis. O descortino da energia mediúnica com Jesus transcende a vasta literatura já escrita e ainda o que se possa escrever, por muito tempo. Comandado por mente adestrada, a mediunidade assegura o bem-estar em todas as suas modalidades e sustenta a esperança em todos aqueles que conhecem e confiam no seu mecanismo. É nesse empenho que trabalhamos sem esmorecer, no preparo dos médiuns de boa vontade, para que o amor se estenda por toda parte, levando a confiança e a certeza de que a vida continua, consolando os que sofrem e choram no ambiente da dúvida. Isso. Quer falar alguma coisa? Alguém? Isso. Não, é que aqui o finalzinho quis nos dizer que a doutrina espírita ela é consoladora. E o médium, quando ele vai exercitar o seu trabalho mediúnico, fazer fruir essa energia e às vezes contar o que essa energia trouxe, ele tem que ter muita cautela, né? Porque como ela é uma doutrina consoladora, ela tem que consolar e mostrar para todo mundo que existe o outro plano e que nós temos que nos preparar moralmente para ele, né? Para chegar bem lá. Isso. E que querer ser médium, como aqui estou dizendo, muitos, né, olham por exemplo, né, vamos citar um exemplo, muitos olham para o Divaldo, gostaria de ter aquele dom, não sabe, né, as dores pelas quais ele já passou, pelo que ele passa e pelas renúncias. Igual o Chico, né, renunciou de tudo, só serviu. Então, quando o médium identifica que um trabalho mediúnico é um trabalho de amor, de abnegação, de renúncia, ele tem um amparo todo da espiritualidade superior, mas isso não quer dizer que ele não irá passar pelas dores terrenas, pelo sofrimento terreno. Aliás, quanto mais o médium é afinizado com a espiritualidade de luz, mais aqui no plano terrestre ele sofrerá, porque ele fica praticamente deslocado, né? Porque o nosso planeta de provas e expiações não nos oferece grandes condições aliás, não é um mundo onde a felicidade é completa do ser. E uma pessoa que se espiritualiza,
Uma pessoa que vive a mediunidade com Jesus, com abnegação mesmo, com amor, servindo ao próximo, ela tem uma visão além, né, das mazelas do mundo. Então, aquilo faz sofrer. E ele deixa aquele sofrimento, né, dentro do coração dele e vai servir, porque ele entende que ali ele está para contribuir. Olha, um Chico, Divaldo e outros tantos, né, estão ali para contribuir, para doar-se. Então, esse é o verdadeiro entendimento do que é ser um médium. Às vezes a pessoa pensa assim, eu queria ser médium para servir de espetáculo, né, para servir de colocar-se acima do outro. E isso realmente, meus irmãos, a mediunidade não é nada disso. O dom mediúnico é sagrado, é valioso na medida do que aquilo que nós fazemos dele. Então, servir com Jesus, com abnegação, com amor, servir ao nosso próximo. Muitos aí utilizam, né, da mediunidade e cobram, né, para fazer consultas, e isso e aquilo. Então, está fugindo totalmente a regra, né, do que é a mediunidade com Jesus. Então, querer ser médium é para poucos, né? Como diz Raul Teixeira, vocês já devem ter visto numa das palestras dele, ele fala assim, espírita, médium, não é para quem quer, é para quem aguenta, né? Então, é uma carga, assim, pesada na medida que a pessoa não se modifica, porque nós precisamos muito nos modificar como pessoas, na parte moral, espiritual, intelectual, para servir realmente com Jesus a nossa mediunidade. Pode ler, Maria Lúcia. Médium nenhum está livre do aguante, da dor, nem dos ranchos dos problemas. Essas duas forças fazem com que eles caminhem para o verdadeiro sentido das suas missões, no ministério da vida. Eis aí a razão dos sucessivos devassos da vida, na vida dos médios em evidência, nunca em busca da verdade, mas sempre à procura da mentira. Como os iguais sempre se atraem por lei, aqueles que realizam tais devassos começam a identificar fatos, quase sempre distorcendo-os, colocando o medianeiro mesmo e mais vigilante como embusteiro. Alguém quer comentar sobre isso daí? Essa parte aqui. Pode falar, desculpa pode falar. Aqui está falando que o médium não é livre, né, da dor, nem dos problemas. Mas o médium que estuda, ele sabe relevar os problemas. Ele sabe amenizar, ele sabe trabalhar com ele mesmo as dores. Mas não é que está livre. É o que eu entendi aqui, foi exatamente isso. Quer falar alguma coisa sobre isso? Se a gente for reparar, antigamente, antes de ter a mediunidade conhecida como hoje, aquelas benzedeiras, curadeiras, elas tinham tanto sofrimento, eram tão humildes, mas tinha essa simplicidade de coração no trabalho, né? Tinha esse entendimento de que elas eram pequenas diante da causa maior de Deus, né? Então, eu acho que essa simplicidade mesmo, às vezes, igual a gente viu há pouco tempo na doutrina espírita, um médium muito famoso que se deixou levar pelos algozes dos desejos da vida, né? E acabou um trabalho bonito, uma missão bonita que ele tinha dentro do espiritismo, sendo conturbada por esse egoísmo e esse orgulho exacerbado, né? Por isso que a doutrina bate o tempo inteiro, a gente tem que fazer a nossa reforma íntima, né? E não tem jeito, é estudando, é aprendendo, é se melhorando. E aqui fala uma coisa muito interessante, o médium não é livre da dor. Como eu já disse para vocês, eu falei de alguns missionários, Chico Xavier, Divaldo e outros tantos, Ivone e tudo, né? Então, meus irmãos, mas também essa dor que todo médium que é tarefeiro, que é missionário sobre a terra, ele passa por perseguições. Quando fala aqui, ó, que as pessoas devassam a vida da pessoa para colocar para ela todo tipo de calúnia, injúria, para
para ela mesmo não fazer o trabalho dela. Por que isso? Porque a espiritualidade contrária utiliza dessas pessoas. Tem uma parte aqui que fala bem assim, ó, como os iguais sempre se atraem por lei, aqueles que realizam tais devassas começam a identificar fatos quase sempre distorcidos, colocam o medianeiro, mas mesmo vigilante como embusteiro. Então, essas pessoas se aliam a espíritos menos felizes, né? Aqueles espíritos que se comprazem na maledicência, se comprazem nas injúrias, e eles estão ali, meus irmãos, para lutar contra o Evangelho de Jesus. Então, o medianeiro que vai servir a Jesus, ele vai ser atacado mesmo. Então, em determinado momento, ele se sente só entre os humanos, né? Entre nós aqui encarnados, mas encontra na espiritualidade de luz, né? Na espiritualidade amiga em Jesus, o seu amparo. Então, Jesus veio sem ter nenhum pecado, sem ter nem nada, né? Que devesse, e ele foi crucificado. Imagina nós que somos pecadores, que estamos aqui, né? Como médios, mas para ressarcir nossas dívidas. Então, o único Espírito de luz e puro que habitou, que esteve entre nós, foi Jesus e foi crucificado daquela maneira. Imagina nós, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas, vamos servir a mediunidade com Jesus. Nós não vamos ter dores, nós não vamos ter perseguições, nós vamos caminhar por flores, mas de jeito nenhum. Serão vários os espinhos, mas esses espinhos, essas dores, servirão para que nós cresçamos, né? Para que nós alijamos os nossos defeitos, as nossas falhas, e ali a gente possa crescer, melhorar e fazer o melhor sempre, né? Nessa parte, eu tirei do livro Consolador a questão 241, olha só. Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual. Então, quando o médium necessita ali, né, de um auxílio para trabalhar como deve ser trabalhado a sua espiritualidade, a sua mediunidade, porque se ele realmente trabalhar a sua mediunidade como deve ser trabalhado, ele vai alcançar essa redenção espiritual, uma evolução bem, né? Então, a mediunidade é uma dádiva que Deus nos dá, que nos concede, né? Então, olha lá, no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva as personalidades espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Então, quer dizer, as dores pelas quais o médium passa é para que ele possa evoluir. Médium que falar que caminha entre flores e não experimentou espinhos, você pode ter certeza que, então, ele não caminhou a mediunidade corretamente, não fez o trabalho que é necessário fazer. Aí nós vamos fazer uma medida, olha, eu trabalho assim, vamos voltar lá no outro capítulo que nós estudamos. Eu sou aquele espírito que vai na casa de oração uma vez por semana, cumpro minha obrigação, está tudo bem. Será que está tudo bem? Será que é a medida certa do nosso trabalho? Porque o médium que realmente vai se servir da espiritualidade com Jesus, ele deve se colocar, né, à disposição dessa espiritualidade. E vamos dizer assim, meus irmãos, no momento que nós estamos vivenciando no planeta em transição, com tantas, né, com essa pandemia e outras coisas, nós devemos nos colocar à disposição do Cristo para consolar as pessoas, levar o conhecimento, levar o amor necessário. Porque hoje o que nós estamos fazendo aqui, muitos de nossos irmãos vão olhar e falar assim, o que está fazendo lá estudando? Nós estamos fazendo a nossa parte. Porque aquela palavra amiga, aquela palavra de entendimento, vai fazer com que a pessoa esclareça e dê um passo à frente.
Se conseguirmos que uma pessoa entenda o seu quadro mediúnico, entenda as suas dores, entenda por que a espiritualidade é tão difícil de ser seguida, exemplo, que nós temos que nos modificar a todo momento, nós conseguimos que alguém tenha esse entendimento, nós fizemos muito. Então, meus irmãos, o nosso trabalho não é em vão para nós mesmos, porque a partir da hora que nós estamos aqui, primeiro nós estamos aprendendo, depois nós estamos tentando passar algo para alguém. E nessa parte mediúnica são tantos irmãos, mas tantos irmãos em desequilíbrio, e às vezes não tem com quem conversar, não tem com quem se entender. Porque nesse período de transição, ele costuma, eu já ouvi, né, algumas coisas assim, que nós estamos passando pela pandemia e que a outra fase da pandemia vão ser as doenças mentais. Mas nós já estamos passando por essa pandemia do suicídio há muito tempo, né? São dados que são, às vezes, camuflados, escondidos, e que nós não ficamos sabendo, mas as pessoas se suicidam pela falta de alento, de conversa, de amor, né? Às vezes por uma obsessão mediúnica. Então, o estudo, o esclarecimento é muito importante. Então, cada um faça a sua parte como médium. Não espere as flores, né? Vamos esperar pelos espinhos mesmo, pelas injúrias, pela calúnia, né? A pessoa fica ali. Aqueles que não trabalham ficam, né, tentando o tempo inteiro atrapalhar o trabalho do outro, mas ele não sabe, ele não vê que ele está servindo à força contrária. Porque nós vivemos um momento de guerra entre o bem e o mal. Um momento decisivo, meus irmãos. Porque a transição planetária, vocês sabem, o nosso planeta vai dividir em 3 partes. Apenas 1/3 vai habitar o mundo de regeneração. Nós não sabemos se nós vamos conseguir habitar o mundo de regeneração. Então, que façamos a nossa parte para que possamos melhorar um pouquinho, né? Às vezes a gente consegue chegar lá, né, na regeneração, nós não sabemos, né? Quem que vai ler a próxima? O intermédio dos espíritos, comprovado por muitos anos nas lidas do amor, que não vende nem compra, que não fere nem altera a lei da caridade. É um verdadeiro laboratório onde transmutam todos os tipos de fluidos em luz benfeitora, enaltecendo a vida e estimulando o coração para uma conduta reta, em todos os aspectos. O médium curador não precisa, em todas as horas em que se dedica às suas faculdades, receber os espíritos amigos que o auxiliam nesses trabalhos de luz. A sua presença já confira a presença deles, trabalhando nos 2 planos, objetivando um só ideal, a harmonia de todas as criaturas. A doutrina dos espíritos surgiu na face da Terra para disciplinar a mediunidade e, na sequência, promover uma educação nos moldes dos preceitos de Jesus. Quem não se sujeita às modificações necessárias, pode não se dar bem com a lei estabelecida pelo Criador em todas as linhas da sua criação. Cada pessoa pode ser uma fonte de magnetismo animal, de amor ou de discórdia. Quando procura e entende as leis naturais, serve sempre para ajudar, servindo de instrumento onde haja necessidade. Mas, se ignora o bem que pode fazer, cria embaraços para os seus próprios pés. O médium com os dons aflorados, como com uma terapia divino, um terapeuta divino, sentir-se-á dotado de 1000 meios, providos pela espiritualidade para a cura mais eficiente das criaturas enfermas. Esse parágrafo é maravilhoso. É lindo. Uhum. É lindo, olha só.
Pode falar, Nilce, se você leu, pode. Não, pode ir. Olha só, o intermediário dos espíritos, nós médiuns, quando a gente está na lide do amor, olha só, que não vende nem compra, não fere, não altera a lei da caridade, é um verdadeiro laboratório onde transmutam todos os tipos de fluidos curadores. Nossa, a bem-aventurado é aquele que você chega perto dele, perto daquela pessoa, aquele médico, você sente aquela energia, né? Então, ele vivencia a sua mediunidade. Ele não é médium lá na casa de oração, ele não é médium no momento de estudar, ele não é médium na hora de dar um passo, ele é médium o tempo todo, e ele é o médium da luz o tempo todo. Então, ele não se diferencia mais do seu mentor, dos mentores de luz. Ele é a própria presença da luz. Né? Eu achei isso aqui lindo, maravilhoso. Porque, na verdade, esse capítulo ele vem nos falar dessa energia que nós devemos expandir, jogar, né? Para todos, através das nossas condutas, do nosso amor. Vamos falar assim, o amor é a mola propulsora, né? De uma mediunidade de luz. Então, quando o médium ele é honesto na sua vida, no seu trabalho, está ali para servir, eu falo assim, são os médios empatas, né? Ele chega no local e ele limpa tudo. Ninguém pediu, ninguém, né? Ele chega na casa, ele sabe quem está doente, ele sabe quem não está, ali ele às vezes não comenta e ali ele deixa aquela sua energia. E por quê? Ele já não dissocia ele da sua espiritualidade. Ali passou o mentor junto com ele o tempo todo. Então, isso já é um médium que já está num determinado grau de evolução. Lógico que não é o maior, mas ele já está bem assim, ele está adentrado nas energias curadoras do universo. Ele respeita a natureza, ele respeita o seu irmão. Então, ele é portador daquela energia. Eu estou falando assim, gente, eu falo que o Miramês é maravilhoso, né? Eu estou enchendo de energia aqui, eu tenho certeza que ele está transmitindo para nós essa energia, porque se nós respeitamos os dons divinos, Deus nos coloca, nós colocamos isso a serviço da espiritualidade de luz, a serviço de Jesus, nós nos tornamos instrumentos em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Você pode sair daqui, você vai lá no lugar que está todo mundo assim desvairado, as pessoas estão alcoolizadas, pode estar o que for. Se você se reveste de um amor verdadeiro, de um amor de luz, de doação, de abnegação, você leva a luz. Então, ela caminha com você. A espiritualidade não dissocia de você, né? Aquela espiritualidade de luz. Então, ali você já conquistou aquilo. Então, nossa, esse parágrafo, para mim, foi um resumo de todo esse estudo. Então, energia mediúnica, que nós possamos ter essa energia verdadeira, né? Eu separei aqui no sexto desse parágrafo, na questão 411, lá do Consolador, né? Nosso livro. Onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico. Então, onde está essa luz? Que esse parágrafo que está falando aí, olha, essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. O médium sem Evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências pavimentares da Terra. Pode ser um profissional de nomeada, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Só a aplicação, olha só, a aplicação, meu livro está só a aplicação do amor. Ele vai saber cultivar a humildade do trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor, defendendo a verdade, sem transigir com princípios no momento oportuno.
O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas, em sua expressão fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Vocês verem aí onde está a nossa energia. A nossa energia não é simplesmente, né, psíquica, mecânica, a nossa energia do amor. Então, quando passamos aquilo com amor, flui. Né? Pode ser a coisa mais impossível, ela flui. Porque a energia do amor, ela avança. Né? A energia com Jesus. Vamos continuar. Eu empolguei isso aqui, nosso, meu olho está enchendo de água. Eu gosto demais do Miramês, porque ele é, nossa, muito perfeito. Essa passagem é muito profunda, né, desse livro. Nossa, demais. Pode continuar. Quando um grupo de criaturas afins se reúne com os sentimentos puros, no afã de ajudar, o ambiente torna-se qualificado. E havendo um médico curador nesse meio, ele se sentirá fortificado pela fé, que é manifestado em conjunto. A energia mediúnica desprende-se do médium, busca as forças compatíveis nos companheiros e se agiganta para estabelecer os enfermos e equilibrar os pensamentos dos sofredores. Se algum irmão manifestar desconfiança no mediador, ele estorvará as energias sublimadas em ação e solará a força curativa e disposição dos auxiliares invisíveis. A pessoa que não tem sintonia com o grupo no trabalho da caridade deve se afastar para não atrapalhar. Pode falar. Vou deixar para você explicar melhor. Mas é interessante essa parte, muito interessante. Olha só, um grupo mediúnico de trabalho de cura, ele deve ter afinidade, ele deve estar bem afinizado. Viu aqui? O mediador, por exemplo, o médium de cura, ele está lá para trabalhar, ele tem todo um grupo de sustentação. E esse grupo de sustentação, não confiar nele, ou algum pensamento divergir, ali corta, né? Bloqueia essa energia. Isso aqui é muito interessante mesmo, porque nós temos, né, no nosso grupo, aqui no Batuíra, nós temos um grupo de cura. E ele é tão afinizado, né, Maria Lúcia? Tão maravilhoso, né? Nós, quinta-feira, atendemos 36 pessoas em 42 minutos. Então, teve algumas cirurgias, né? Então, assim, e por que isso é possível? Por que aí meus mentores conseguem trabalhar? Pela sustentação que vocês me dão, pela afinidade que nós temos. São mais ou menos eu e mais 8 médios, né? E essa sustentação aqui é muito importante. Tanto é que se tiver um, tem que não está se afinizando, que não está confiando no trabalho, aí tem que ser tirado realmente. Porque essa energia, a espiritualidade faz um círculo ali, né? Você viu que eu falo assim, eu vou colocar aqui no livro de presença dos médiuns, todos os nomes de todos que trabalharam nesse dia, porque a espiritualidade vai estar ali transmitindo, vai vendo a sua necessidade, transmitindo aquilo que você necessita e também dando a sua evolução, porque cada médium que trabalha com sinceridade, com amor naquele trabalho, também alcança uma evolução. Então, quando eu deixo lá os nomes das pessoas que trabalharam, então, depois, a espiritualidade vai fazer a visita e vai fazer os tratamentos, né? E ali alcançando, as pessoas vão alcançando os graus mediúnicos de cura, né? Para aumentar aquele atendimento, para ali a gente se fortalecer ainda mais. Então, isso aqui é muito interessante, realmente. Isso tudo está envolvido o quê? Energia, né? É a energia. Porque se eu
Nós somos nós três aqui nesse trabalho de hoje, que também, gente, é um trabalho energético. As pessoas que estão assistindo também recebem. Nós recebemos, cada um de nós estamos aqui com os nossos mentores, eles estão orientando, eles estão captando nossos pensamentos, e nós estamos alcançando um desenvolvimento também. Às vezes é imperceptível para nós no momento. Eu costumo falar, né, Maria Lúcia, lembra dos nossos grupos de estudo lá? Fala assim, olha, daqui a um ano vocês vão ver o desenvolvimento que vocês vão ter, tanto mediúnico quanto doutrinário e tal, né? Lembra de eu falar disso? É verdade, é E verdade. o que aconteceu com o nosso grupo? Realmente formou um grupo, né? Porque levou a sério o estudo, a espiritualidade vem e trabalha na nossa mente. Hoje, por exemplo, nós vamos dormir e ali a espiritualidade vai terminar esse estudo conosco, vai nos esclarecer, e a nossa mente, quanto grau mediúnico, equilibrado, vai se abrindo, né? E a gente vai trabalhar também, sempre colocando na mente que vamos servir da mediunidade para o bem, né? Vamos, não vou falar demais de vez, nossa, já tem 55 minutos. Pode continuar. Costumamos falar que o médium, no serviço da fraternidade, quando está rodeado de companheiros que com ele são simpatizantes, não simpatizam, apagam a luz que surge dos sentimentos, já que não existe no ambiente combustível para a propagação luminosa. É este assunto e muitos outros de capital importância que sempre pedimos a todos para estudar com mais profundidade na vasta literatura espiritualista. Porque, se cada um compreende a mecânica das leis, a harmonia se fará mais fácil e a felicidade mais duradoura. Nossa, continua? Ficou bem claro aí, né? Pode continuar, se a gente for... o outro. Limpemos-nos, pois, do ciúme e apaguemos os melindres do orgulho e da vaidade, se quisermos nos tornar livres, alcançando um estado de consciência tranquila. A mediunidade é um dom que não altera nem apaga os outros sentidos físicos, mas é uma força poderosa para a educação de todas as nossas qualidades, porque reúne meios para nos fazer compreender e sentir o melhor para a nossa felicidade. Nossa, perfeito também, né? Então, por quê? Pode falar, meu. Eu acho que tudo isso acontece, a gente chega nessa felicidade, porque o bom médium, ele tem que aprender a controlar seus vícios, né? Através da sua reforma íntima. E se a gente se livra dos vícios, a gente consegue se aproximar da felicidade. A gente não vai ter melindre, não vai ter inveja, não vai ter ciúme, né? E acaba fluindo melhor. A nossa energia surge transparente, cristalina e alcança, né? A espiritualidade de luz nos alcança e nós sintonizamos com ela. Eu ia falar de duas questões do livro que é Diretrizes de Segurança, mas não vai ser possível, porque olha que é a questão 27, e mediunidade que seria sintonia, ressonância e vibração. E qual o papel dos centros vitais do intercâmbio mediúnico. Esse aí tem que ser um estudo, né, que são chakras, nós não conseguimos fazer agora. Já vai dar para 60 minutos. Então, aí ficou bem entendido que as nossas energias boas, né, vão atrair coisas boas, né? Pode continuar, Maria Lúcia. Todos conhecemos o bem e o mal, e sabemos o que devemos escolher, mas, para isso, nos faltam compreendimentos e método, que podem nos levar à consciência do equilíbrio e a compreender o tipo de vida que nos cabe viver. Médio, lembra-te da energia mediúnica, que se encontra na tua disposição e usa-a com critério. Ela é virgem e sem as bênçãos da razão. Obedece cegamente os teus sentimentos, tomando o caráter das tuas ideias. São somente vivas e nascedoras que sempre voltam para as mãos de quem plantou. Confere o que dizemos e faz o que a consciência em Cristo te inspira. Que Deus te abençoe. Muito lindo, né?
Nossa, não tem nem o que falar, né? Eu já disse tudo. Que responsa, hein? Nós recebemos tudo, né? E às vezes Uhum. não fazemos bom uso daquilo que recebemos, ou fazemos de conta que não estamos vendo, né? A nossa energia, que a gente. Jesus já nos disse, nós podemos, um dia, nós também vamos ser anjos, né? Não, ele fala assim, vós sois deuses, porque nós não temos noção daquilo que nós podemos fazer, com as energias que estão ao nosso redor. A gente está muito adentrado nas coisas materiais e esquecemos, né, das energias do bem, as energias de amor que Jesus nos dá através da nossa mediunidade. Alguém quer fazer uma prece, uma palavra, para nós encerrarmos? Já tem 60 minutos. Foi bem proveitoso o trabalho de hoje, né? Graças a Deus. Só gratidão a Deus. Então, vamos encerrar. Vamos pedir a essa espiritualidade que venha nos assistir sempre. Esteja conosco sempre, Mestre Jesus, nos amparando, nos orientando, Senhor, nos caminhos em que devemos seguir. Traga a nós todos o discernimento das coisas as quais nós devemos fazer em prol de nós, em prol do nosso semelhante, para a melhora do mundo terreno. Senhor, estende as suas mãos até nós e nos guia sempre. E assim seja. Gratidão pelo trabalho, gratidão pelo aprendizado, Senhor. Gratidão a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco, sem a qual não seria possível o nosso trabalho, ao atendimento desses espíritos maravilhosos que vêm trazer até nós essa luz imensa do amor de Jesus. Amém. Seja. Boa noite a todos, muito obrigada. Estamos todos sempre juntos. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.